das especialidades do Alex Soares é a política local, né? Um dos temas que ele gosta de trabalhar, tem experiência nisso. Voltando, né, a desempenhar esse papel importante para informar os nossos telespectadores sobre o que acontece nos bastidores, principalmente, né, da política local, principalmente numa época como essa que nós estamos entrando, que é uma época, já dá para dizer, pré-eleições, né? Daqui a um ano estaremos aí visitando as urnas eletrônicas e colocando o nosso voto para vereadores e também para prefeito em todos os municípios brasileiros. Alex, muito boa tarde para você. Boa tarde, Gil, boa tarde a todos os nossos telespectadores. E com uma novidade ano que vem, com a TV, né? Exatamente, com certeza teremos algum debate sendo transmitido. E teremos também, para alegria ou não dos nossos telespectadores, o horário gratuito de TV com os nossos candidatos. É uma novidade, mais uma novidade. Né? Os vereadores, até porque é obrigação nossa também, né? Então vocês terão a companhia dos nossos candidatos a vereador, que serão em número muito menor no ano que vem, em função das mudanças de legislação. E teremos também, eu acho que um espaço menor também, mas o horário já na outra eleição tinha sido reduzido, né? E os nossos candidatos a prefeito. Gil, faltando menos de um ano para a eleição, o que a gente pode dizer? Que os lados, e eu posso dizer aqui pelo menos 2 lados até agora, que começam a se configurar nesse pleito eleitoral, já estão se movimentando. Isso é certo. Por um lado, nós temos a coligação que será protagonizada pelo PSDB, do prefeito Ivo de Lima Ferreira. E teremos um outro lado que ainda falta definir quem será cabeça e quem não será cabeça de chapa, quem será vice, quais os partidos que irão sustentar uma grande coligação que começa a se ensaiar. Pelo lado do prefeito, me parece que fica cada dia mais claro que o candidato do atual governo será o atual vice-prefeito Abner Dilma, que é do PSDB, o mesmo partido. Era ex-PMDB, né? Ainda a gente tem a mania de identificar o Abner, nosso amigo aí, como MDB, mas ele está no PSDB já faz algum tempo, parece que desde a eleição, a última eleição estadual, na qual ele foi candidato, aliás, com uma grande votação, uma expressiva votação. Então essa é a aposta principal do governo. Só se alguma coisa muito de diferente acontecer para que o atual vice-prefeito não seja o candidato da situação. Por um outro lado, e essa é a novidade que eu trago aqui hoje, é que PP e também PSD e mais o PDT estão em negociações para a formação de uma chapa que, preferencialmente, para aqueles que estão lidando com essa pré-campanha, terá o nome de Fábia Richter, que é a ex-prefeita de Cristal, hoje atuando no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ela que é ligada à área de saúde, mas a aposta é essa. Inclusive, eu tenho a informação de que uma pesquisa interna foi feita pelo PP, pelo Progressistas, que dá o nome da Fábia como uma candidata muito competitiva. Teria de vice ou alguém do PP, e agora entra outra novidade, né? Ou teria alguém do PDT. Talvez o vereador Clayton, e aí talvez um outro nome que surge agora, já que está havendo uma articulação nesse sentido, seria o vereador Neco, atual presidente da Câmara de Vereadores, se desvincular do PSDB, ingressar no PDT e ser o vice da Fábio. Resta saber o seguinte, isso é possível ainda na legislação? Ele se desfiliar e entrar num outro partido? Não sabe, tivemos mudanças aí, mas a consultar, até seria uma consulta interessante de nós fazermos e passarmos essa informação. Mas o que está acontecendo nesse momento é esse. Então, um blocão desses partidos, que diga-se menores do que o atual da situação, já que a gente sabe que é certo, aquele partido que está na situação, assim já foi
com o Progressistas, com João Carlos Machado, assim já foi com José Cândido e o seu PDT e depois PTB, e assim é o natural em toda a forma de poder executivo, seja no Estado, seja no país e seja também nos municípios. O PSDB é o grande partido hoje, partido organizado, é um partido que tem estrutura financeira, partidária, não tenha dúvida nenhuma de que sai com uma vantagem muito grande e é sim o favorito para reeleger ou reeleger a proposta e eleger um candidato do prefeito. Agora, o que pode se cravar é o seguinte, há uma mobilização bastante forte para que esse protagonismo e esse favoritismo seja quebrado com um nome forte, e esse nome forte, digamos não surpresa, mas essa carta na manga seria o da Fábia como candidata de cabeça. Há que combinar também com a Fábia. Hoje ela está bem colocada num cargo estadual, federal, dentro do hospital de referência, que é Porto Alegre, fazendo aquilo que ela gosta e ganhando também, diga-se de passagem, né? Recebendo para isso. Mas a gente sabe que político tem a eleição na veia e gosta disso. Conseguirão esses articuladores convencer a Fábia? Esse é o desafio. Bom, aí nós temos algumas questões que acabam pegando muitos de surpresa nessa sua fala, nessas informações que você nos traz, porque se tinha uma construção de que esse blocão que você cita, né, de partidos contrários ao atual governo, teria com o PP tendo a cabeça de chapa Vitor Azambuja. Muito se cogitou essa possibilidade, que o vereador Vitor Azambuja, que fez uma votação expressiva na eleição passada aqui no município de Camaquã, seria então o candidato do PP para esse blocão. E já se falava nos bastidores sobre essa discussão envolvendo o nome de Fábia Richter, mas não se tinha uma conclusão nesse sentido. Agora, com essas novas informações que o Alex nos traz, parece que essa conversa, esse diálogo com Fábia Richter teve um andamento mais significativo para que tivéssemos, então, o nome dela sendo colocado como cabeça dessa coligação. Outro nome que você citou que chama a atenção é do vereador Neco, né? Ele que saiu, se eu não me engano, ele já era do PDT há tempos atrás, foi para o partido do governo, para o partido de situação PSDB, e há então essa cogitação de que ele possa estar retornando às suas origens, retornando ao PDT. Exato. O clima já esteve melhor para o vereador Neco dentro do PSDB. E se aproximando as eleições, esse ambiente já não está tão agradável como foi lá no início. E aí nós estamos falando de concorrência, até concorrência interna, para a disputa da Câmara de Vereadores. Então, a informação que eu tenho é que há uma insatisfação lá, uma ligeira insatisfação. E diante dessa insatisfação é que esse pessoal está trabalhando para tentar fazer esse grande bloco aí. Difícil, muito difícil que isso venha a prosperar. Mas dá uma ideia, Gil e telespectadores, do quão já está se conversando nos bastidores a eleição do ano que vem. Que não será também uma eleição ganha como foi a eleição passada. Vitor Azambuja, vereador, jovem vereador e que tem realizado um ótimo trabalho, é o nome mais forte hoje do progressista, não tenha dúvida nenhuma disso aí. Só que os próprios colegas dele, sejam de diretoria de partido, sejam da Câmara de Vereadores, olham o Vitor como uma figura que venha a somar mais como candidato, sendo um puxador de votos, do que necessariamente um candidato com uma estrutura pequena, porque aí vai ser muito difícil, por exemplo, é mais fácil e é mais competitivo, e ele ser, por exemplo, e pode acontecer, de vir a ser o vice de Fábio, mas essa vaga me parece que está sendo guardada para o PDT, e o PP entra como um apoiador de luxo, um apoiador forte e partilhador, principalmente caso venha a acontecer uma vitória das secretarias que depois serão entregues a cada um dos partidos que apoiam, mas o Vitor, nesse momento, realmente ele apoia mais essa formação, tendo a Fábia, repito, como nome forte da coligação.
da oposição, né? Nós temos hoje uma Câmara de Vereadores com maioria absoluta do prefeito, e se fala de forma muito aberta na própria Câmara que quem manda aqui, abra-se e fecha-se aspas, é o prefeito, e realmente com 9 vereadores contra 6 tem que se respeitar uma diferença dessas. O que é o mandar? Não é que o prefeito vá lá e mande e faça e aconteça, não. A gente está falando no aspecto da condução das votações, do regime de votações, dos projetos. Então, é muito difícil hoje não passar aquilo que o prefeito não queira. Mesmo aqueles projetos que foram complicados e polêmicos, como o FAPES, por exemplo, eles acabaram passando. Então, essa é outra vantagem que tem o governo na eleição que vem. Então, a se julgar pelo resultado dessa pesquisa que foi feita em vários locais de Camaquã, inclusive nos bairros, o nome de Fábia, tu vê que interessante, né? Foi prefeita aqui do município de Cristal, fez uma excelente votação a deputada federal e deixou essa semente plantada do nome dela, que é muito forte, alguém ligado à saúde e que passa a ser agora também um dos nomes para que venha a concorrer à prefeitura no ano que vem. Mas, repito, falta combinar com os russos, no caso, falta combinar com ela, Fábia Richter. Bom, e como é que fica a questão do Partido dos Trabalhadores, né? Dá para se dizer que, historicamente, no município de Camaquã, o Partido dos Trabalhadores se coliga com o PDT e com partidos que têm mais ou menos a mesma ideologia. Se o PT vier a se coligar nesta grande coligação que você citou, nós teríamos essa chapa ainda mais forte. Mas, em anos anteriores, o PT chegou, inclusive, a colocar um candidato próprio. Será que nós teríamos, nesse cenário, então, 3 candidatos a prefeito? Ou há uma possibilidade do PT acabar entrando numa dessas coligações? É uma boa pergunta, Gil, mas a gente vê um PT contraditoriamente ao que está acontecendo no plano federal. Hoje o PT está no Palácio do Planalto, tem uma força, sim, no Rio Grande do Sul, apesar de ter se enfraquecido bastante. Aqui também não é diferente, hoje é um partido bastante fragilizado. Mas eu vou te dizer uma coisa, vai ser muito difícil, mesmo com o PDT lá, seria uma aposta muito improvável de o PT fazer parte, por exemplo, de uma coligação com o PT. Aí tu tem 2 alternativas, ou o PT vai com candidatura solo, e me parece que tem respaldo para isso, né? E aí teria que ver também um nome para uma campanha assim, ou vai apenas como uma candidatura com seus candidatos e candidatas à Câmara de Vereadores. Eu acho muito difícil, no caso do PT, vir a fazer parte com o PP. Bom, Alex, obrigado pela sua participação. Interessante a gente falar sobre esse, é um assunto que repercute em toda a nossa comunidade, verdade, né? Falar sobre eleições municipais. Um grande abraço para você e até amanhã. E semana que vem temos bastante novidades e amanhã eu estarei aqui no lugar do Gil, espero que consiga substituir o Gil à altura. Pelo menos já estamos aqui hoje em loco para ver como é que funciona direitinho a coisa. Muito obrigado, Gil, e até mais.